Foi. Sejam muito bem-vindos ao Corre Podcast, o podcast que vai ajudar a você a passar pela correria do seu dia a dia. Como estão? Eu sou o Elton, o bariátrico maratonista. Comigo está aqui nosso escritor, educador físico e muso da cabeleira, Alex Tomé. Hoje nós vamos falar sobre um tema relativamente relevante para todo mundo, né? Que é a boa e velha vaidade. O quão a vaidade atrapalha ou ajuda os seus treinos de corrida, ou qualquer que seja aí o momento que você está vivendo, de vaidade corporal, de se olhar no espelho, se querer. Ontem eu li uma estatística muito bacana que 99% dos atletas treinam só para se ver bonito pelado. Vamos discutir sobre isso, se é verdade também. Hoje nós vamos falar sobre a boa e velha vaidade, o quanto influencia isso aí no seu treino. Beleza, Alex? Fala, grande Elton, nosso careca cabeludo, o bariátrico mais desejado do Brasil. Cara, Defendo aqui, ó. Cara, vaidade é uma coisa que a gente sempre associa com uma coisa ruim, né? Mas acho que tem muita coisa boa aí também, se a gente for pensar nos pontos positivos da vaidade, né? Ver os dois lados da moeda. Eu começo falando que a corrida ela sofreu um grande boom, né? Um grande crescimento nos últimos anos e tem muito a ver com a vaidade esse crescimento. E eu falo isso porque a gente geralmente é influenciado por alguém e esse alguém que posta uma foto geralmente posta por vaidade. Então eu acho que acaba que a vaidade acaba influenciando outras pessoas a virem para o esporte, né? E eu sou um exemplo disso. Quando eu comecei a correr, foi por ver outras pessoas correndo, outras pessoas postando, e isso acaba nos influenciando positivamente, né? E quando muita gente vai correr, tira a fotinha e fala e escreve lá o tá pago, esse tá pago acaba influenciando muita gente. Isso acaba trazendo muita gente para o esporte, o que torna muito positivo, né? Porque as pessoas aí acabam ficando mais saudáveis e muita gente nas corridas também é o que faz com que os organizadores possam fazer mais provas, enfim. Então, acaba acontecendo uma cadeia de coisas boas por aí. A parte mais sensível do homem é a vaidade, né? Ou o bolso, dependendo do caso. Então, eu acho que é uma coisa realmente que fomenta qualquer coisa. O cara emagrecer, o cara querer ter cabelo, o cara querer correr mais, o cara querer ter uma bike, querer ter um carro, tudo é movido à vaidade, né? Aqueles comerciais na TV com super carros, com o cara dirigindo bem sucedido, que passa aquela imagem, mexe com o seu ego, você quer um carro melhor. Aquela questão lá do emagrecimento, seja rápido, não seja rápido e tudo mais, também estimula o cara a querer emagrecer. E eu acho que é assim também para corrida, né? Para corredores. Tem o lado positivo e o lado negativo, como tudo na vida, né? Eu acho que o tá pago realmente é uma coisa meio chata, na minha singela opinião, porque fica a impressão que o cara foi Pô, cara, só se os para. caras que estão ouvindo agora que postam o tá pago, você vai falar para eles que você acha chato a foto dos caras, velho. Não, mas eu acho chato para mim, para o outro fica à vontade. Eu não quero convencer ninguém de nada, entendeu? É É igual, é igual aquele igual, negócio. é igual o TBT, né? Tem gente que acha chato o TBT e eu posto TBT toda Eu uso quinta-feira. TBT pra caralho. Toda Então. quinta tem gordo lá no meu feed mandando um TBT lá de quando era gordinho. Então, mas é tudo questão de percepção, né? Eu acho o tá pago chato. Eu acho que fica uma coisa muito, muito assim. Fui realmente porque, nossa, um sacrifício na minha mente, pronto, tá pago, sabe? O quanto esse arrastado, ser só postar, entre aspas, o tá pago, te faz bem no treinamento, entendeu? Porque a necessidade de todo treino seu, você realmente ser extremamente sofrido, aquele negócio de, nossa, eu tenho que ir, hoje foi difícil, galera, não sei o que, tal, tá pago, sabe? Esse conceito mesmo é só um start mental, assim, para você fazer o seu post com mais tesão. Fica a dúvida, Eu comente aí, acho que deixe seu like. eu acho que a gente glamoriza o sofrimento, né? E isso é uma coisa que não só na corrida. Então, aquela coisa de, eu fiz tal coisa, mas eu sofri muito para chegar lá. Eu consegui correr uma maratona, mas eu sofri muito durante os treinos, como se fosse uma coisa boa, né?
Eu sempre acho que quanto menos sofrimento, melhor, cara. Quanto mais Da fácil as audiência. coisas. Hã? Sofrido da audiência. É, então. Eu acho E assim, eu acho que o meu perfil é bacana, mas se eu fosse mais sofrido para evoluir, por exemplo, ou se eu corresse mais lento, alguma coisa, ou tivesse emagrecido mais lentamente e tal, eu acho que eu estaria com mais alcance do que eu tenho hoje, sabe? Porque muitas vezes a galera tem a síndrome ali de gostar somente do coitadinho, né? Igual você está dizendo, vamos colocar assim, o cara que foi, planilhou lá 4 meses para correr sua maratona, correu bem, entregou, ele não tem o mesmo sucesso ali do cara que, às vezes, que sofreu, que não sei o que aconteceu não sei das quantas, que deu uma quebrada. Não sei se isso é algum tipo de start mental ali, psicológico, ou se realmente é o gostar mesmo, assim, do mais fraco, né? De torcer para o mais fraco, digamos assim, né? E é eu, isso. eu sou do contexto que você disse. Eu acho que quanto menos sofrido, melhor. Então, eu estou voltando de lesão, 10 dias parado, fui treinar hoje, primeiro dia, o abdômen ainda tá dando ar da graça, aqui tá gritando, e parecia que eu tava morrendo, cara. Então, 10 dias faz uma diferença gigante, né? Aí hoje ninguém fala, hoje deixa o like aí, galera. Hoje eu sofri, viu? É, você vai ver assim, se você parar no final de uma prova, e você vai ver que muita gente, vamos supor assim, uma meia maratona, depois de lá de 3 horas, cara, começa, é uma galera que está sofrendo demais para chegar, né? E geralmente se bate mais palmas para essa pessoa, e fala, ah, guerreiro, guerreira. E, cara, isso é um pouco até perigoso, porque essas pessoas, elas estão indo um pouco além da barreira da saúde, né? Elas estão se colocando em risco, justamente por aquela vaidade de fazer uma meia maratona, de fazer uma maratona. Às vezes não está preparado para isso e não é julgamento de pace, não, é risco à saúde mesmo. Então, acho que a gente já falou sobre isso em outro podcast aqui também. Se você está preparado, preparada para fazer aquilo, se o seu corpo aguenta essa carga de. Porque é muito estressante, né? Correr mais de 1 hora é muito estressante, correr 2 horas é extremamente estressante. Estressante para o coração, estressante para todos os sistemas do nosso corpo, né? A gente tem produção de energia, a gente tem eliminação de resíduos através da urina, então tem rim, tem trabalhando muito, tem fígado trabalhando muito, e você expõe esses órgãos trabalhando tanto tempo, ininterruptamente, é realmente muito perigoso se você não está preparado e preparada para isso, né? E aí, às vezes, a gente faz isso, isso entra muito na vaidade, na minha opinião, porque às vezes a pessoa quer dizer que fez uma meia maratona, quer dizer que fez uma maratona. Isso é uma vaidade, né? Que acaba botando as pessoas em risco às vezes. Então, isso é uma coisa extremamente perigosa. E aí a gente vê aqui, e aí eu volto àquilo que eu falei antes. Quando você para numa linha de chegada e você vê um monte de pessoas chegando, se arrastando, acabadas, e o pessoal gritando: vai lá, guerreiro, vai lá, guerreira, você merece. Às vezes, cara, esse incentivo ele não devia ser dado. Eu sei que a pessoa sofreu um monte para estar ali, mas não devia se incentivar esse tipo de comportamento justamente por botar em risco. E também, geralmente, uma pessoa que passa por um processo desses, ela geralmente vai abandonar o esporte logo em seguida, porque o sofrimento é tanto que causa uma espécie de uma. Me fugiu a palavra agora, cara, mas e foi o que, Bloqueio mesmo, né? foi o que aconteceu na minha primeira maratona. Eu fiz isso e eu falo porque eu fiz. Eu fiz a minha primeira maratona e eu fiquei 4 meses sem correr, porque eu simplesmente não queria mais ver o meu tênis, porque eu fiquei num estado de não quero mais correr nunca mais na minha vida. Felizmente eu consegui voltar depois aos poucos e fui correr uma maratona de novo depois de muitos anos. Mas eu acho que se você estiver preparado e fazer uma coisa, uma preparação certinha, a probabilidade de você não se lesionar, de você continuar no esporte, de você curtir o processo e de você ter o processo inteiro com saúde é muito maior, cara. É uma diferença absurda. A outra linha de raciocínio agora, até a minha amiga Babi Beluco, ela posta sempre lá no perfil dela que o postar não é questão de vaidade nem querer se mostrar, é para incentivar. Também concordo com as duas linhas de raciocínio, sabe? Mas dá para ver quando é um contexto assim de corrida, né, cara? Dá para ver quando é um negócio que realmente você quer estimular, quando você quer
só se mostrar que também tá tudo certo, cada um faz o que quer da sua vida, do seu perfil, das suas fotos e tudo mais, mas muita gente vende o conteúdo ali de estímulo, um coach, alguma coisa nesse sentido, mas na verdade você está vendo que é um contexto assim de autoafirmação, né, de beleza e tudo mais. É igual vídeo correndo, eu acho que é a coisa mais vaidosa que tem na história. Eu aposto meus R$ 500 que eu não tenho hoje, mas eu posso conseguir, que Só que patrocínio, né? a pessoa não corre mais de 10 quilômetros, igual a aposta naquele vídeo, com o pé lá na bunda, com aquela postura, aquela malemolência, todo aquele gingado brasileiro. Eu fico olhando aqueles vídeos e falo, não aguenta 5K desse jeito, cara. Eu tenho absoluta certeza. Tirando performance, tirando elite, né? Que aí o cara da elite ele não está fazendo o vídeo daquele jeito, ele está correndo daquele jeito. A velocidade dele é aquilo, né? Aí eu pega aí meus amigos queridos influencers da corrida, posta aquele vídeo maravilhoso, deve estar batendo uns 18, 19 por hora, assim, que aí a tua postura, a tua cadência fica tudo lindo, né? É Mas ninguém mostra o final do vídeo. o Eu nunca famoso, postei vídeo assim. famoso vídeo comemorativo, né, do treino, na verdade. É. Mas Não, assim, ó, e agora com os Reels bombando, né? E o cara põe lá aquela postura, aquela coisa linda, e aparece como começar a correr do lado esquerdo, do lado direito, mantenha a sua postura, embaixo, mantenha a sua cadência. Mas tinha que escrever no final, né? Esse vídeo é meramente ilustrativo. Hoje estamos cara, ácidos, a impressão minha. você, né, cara? Eu tô bem tranquilo. Mas assim, ó, eu acho que tem isso, e como eu falei lá no começo também, isso inspira muitas pessoas, né? É legal você ver pessoas correndo e isso incentiva a correr, né? Eu sei que você tem um grupo de WhatsApp com algumas pessoas, com alguns corredores e corredoras. Eu tenho um grupo do Telegram lá do pessoal do meu programa de corrida, e é muito legal quando a gente vê uma pessoa, várias vezes eu não estava a fim de correr, não ia treinar, o pessoal posta uma foto, ó, tô voltando do treino, e aí você acaba indo, né? Então isso é muito legal e incentiva muito. E a vaidade, ela acaba nos trazendo outros pontos muito positivos, e isso é uma coisa muito brasileira, né? Nós brasileiros somos um povo muito bonito, né? E que cuida muito do corpo. Então a gente é muito vaidoso. E tanto é que a gente pode ver as academias, elas são lotadas de pessoas que não estão buscando saúde, estão buscando um corpo Por bonito. espelho. Exatamente. Isso não é uma coisa ruim, tá? Porque você se sentir bem, você se sentir bonito, gostar do seu corpo, te dá confiança para outras coisas, né? Para você ir para o trabalho, se sentir bem no trabalho, dá confiança para você ir para uma reunião, para você abrir um negócio. Eu acredito muito nessa coisa global de uma pessoa por inteiro, né? E aí, felizmente, fazer essas coisas que nos deixa bonitos acaba nos trazendo saúde também, né? E longevidade, e lidar melhor com doenças também, ou até evitá-las, né? Então, a vaidade usada da maneira correta, eu acho que ela é não é um sentimento. Como é que pode falar o que é a vaidade? Ela não é um sentimento, ela é enfim, ela é algo que pode ser muito positivo se usado da maneira correta. O que acaba atrapalhando é quando a gente cruza a linha, como por exemplo, eu quero tanto ficar bem, eu quero tanto que as pessoas vejam que eu corro rápido, ou eu quero tanto olhar para o espelho e ver mais músculos que eu vou fazer uma coisa um pouco além. Vou usar algo que vai agredir a minha saúde, ou vou fazer uma prova que eu não estou preparado. Aí eu estou falando desde drogas, de bomba mesmo, né? Hormônios, esteroides, que vão acabar melhorando seu desempenho, vão acabar te deixando com um resultado estético melhor, mas vão destruir a saúde, né? E aí, isso que eu falo, que é a vaidade quando a gente cruza a linha, quando a gente vai um pouquinho além, e aí a gente está trocando a saúde por somente um resultado, ou que seja no espelho ou no relógio, né? Como educador físico, eu queria te fazer uma pergunta. Você, educador físico, né? Não eu. O cara tá lá no seu treino de 15K, por exemplo, para 5h30. Só que ele não acha mais o 5h30 atrativo. Vamos colocar 6, tá? 15K para 6. Ele não acha que aquele 6 é atrativo para postar lá a moldurazinha do seu relógio e tudo mais, seu tempo.
E aí, nos últimos 3K, ele resolve dar uma acelerada para tirar um pouco o ritmo médio lá, para ficar mais bonito o post. O quanto isso atrapalha aquele treino de rodagem, a percepção corpórea, o desenvolvimento cardiovascular e cardiomuscular da pessoa, o quanto isso fode o treino da pessoa, ou ajuda, né? Então, e isso é uma coisa extremamente difícil de lidar e que eu ainda tenho dificuldade de lidar, eu tenho certeza que você também tem dificuldade de lidar. Porque hoje eu fui fazer um treino de rodagem e o meu objetivo era não passar 133 batimentos por minuto. E quando eu olhei que estava 5,50, mais ou menos eu quis baixar um pouquinho. E aí eu cheguei a 137. E eu rodei a 137 batimentos por uns 500 metros. E aí eu tive que lembrar, olha só, eu não preciso ir mais rápido, eu tenho que pensar no meu batimento cardíaco. Isso é uma coisa constante, é frequente. Todos nós passamos por isso. E aí vai depender muito do treino, né? Porque, como eu falei hoje, meu treino era sobre batimento cardíaco. O que é o batimento cardíaco? É uma resposta fisiológica do seu corpo. Quão difícil tá realizar aquele trabalho, realizar aquela tarefa, que no caso era correr para mim, né? Quando a gente tem um treino leve e é para correr leve, é por um motivo. É porque a gente quer deixar o coração trabalhando de maneira constante, a gente quer levar o sangue lá para os músculos através das veias, então a gente quer deixar a veia mais flexível, mais maleável, mais robusta, maior, criar mais veias capilares. A gente também quer estimular o processo de mitocôndrias, de criação de novas mitocôndrias e de geração de energia através das mitocôndrias que a gente já tem. E tudo isso a gente faz para que você melhore para os próximos treinos. E se você sai dessa intensidade, você acelera, você vai para uma intensidade maior, o que acontece é que você troca o objetivo do treino. Quer dizer que aquele treino é ruim? Não é ruim. Ele só não vai atingir o objetivo que você queria que atingisse. Porque pensa comigo, se eu colocar para o Elton, você vai fazer 10 quilômetros num pace 6 hoje, tá? O que eu tenho na minha mente? O Elton vai ficar com 1 hora o coração dele batendo, transportando o sangue e gerando energia. Essa 1 hora, todo o sistema que eu quero que trabalhe vai ficar trabalhando. Agora o Elton resolve que ele não quer manter o pace 6 porque os amigos dele vão ver que ele fez um pace 6 e ele quer colocar um pace 5,30. O que vai acontecer é que o Elton vai ter um trabalho maior, mais difícil, vai começar a acumular uma coisa que todo mundo conhece, que é o lactato, ácido lático, lactato. Então você muda totalmente o objetivo do treino e o treino fica mais curto também. Ele fica 55 minutos, não fica mais 1 hora. Então Vai isso faz chegar no que o treinador queria, né? exatamente, isso faz uma grande diferença. Porque isso vai atrapalhar no. Pense se você fez isso um dia. Agora, se você treina isso 5 vezes por semana, você perdeu 25 minutos de treino. É quase metade de um treino que você jogou fora. Então, realmente é legal seguir o que está planejado, porque geralmente quem planeja um treino tem um plano que não é de sessão de treino. Na verdade, o planejamento ele vem de macro, de 4 a 6 meses, geralmente, depois vem meso, de 1 mês, depois vem micro, que é 1 semana, e depois vem sessão. Então, aquela sessão ela não foi jogada aleatoriamente. Ela vem de um planejamento de 4 meses, de 1 mês, de 1 semana para a primeira sessão. Então, quando você sai daquele planejamento, você acaba bagunçando uma coisa muito maior que tem ali por trás disso. Mas eu entendo, é realmente difícil, não é fácil se manter num pace um pouco mais devagar. Temos aula também durante a vaidade, muito bom. Mas está falando do cara que olha para prova de 5, por exemplo, tanto iniciante quanto um cara intermediário já, ele reduz esses 25 minutos, faz uma diferença brutal, né, cara? Porque o treino de 5 geralmente é mais curto, digamos assim, né? Aí põe que é para ele rodar 1 hora, você põe em 25 minutos, muitas vezes, dependendo do cara, é até mais do que o tempo que ele vai fazer durante a prova em si de 5 quilômetros, né? Então, Isso entra faz... num ponto muito muito difícil de lidar com isso, porque
geralmente, ainda mais quem treina com amigos, as pessoas acabam competindo nos treinos. E, na verdade, a gente vai pensar em competição, deveria ser 3, 4 vezes ao ano. E a pessoa acaba competindo praticamente todos os treinos, porque ela está se comparando com outras pessoas. E quando você se prepara de verdade para uma competição, durante a preparação, você nunca terá o desempenho que você vai ter na competição. A competição é o pico do treinamento, é o seu melhor desempenho. Por quê? Porque você vem acumulando, você vem melhorando, 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 chega perto da competição que você já está muito bom, agora você vai descansar e manter os seus ganhos, porque eu tenho certeza que nas semanas de pico do Elton lá, você foi para treinar, fazer o treino longo, você já começou o treino cansado, na preparação para maratona, por exemplo. Porque você vem acumulando muitos treinos um atrás do outro. É por isso que a gente faz o polimento, né? São as últimas, geralmente 2 semanas antes da prova, é para a gente descansar e manter todos os ganhos que a gente teve antes lá. Agora, se a gente ficar competindo o tempo inteiro, acontece que você vai estar sempre cansado e, inevitavelmente, vai acontecer 2 coisas. Uma delas é lesão e a outra delas é a estabilização, estagnação do desempenho. Então, você pode evoluir mais rápido por um tempo, 3, 4, 5 semanas, mas você vai estabilizar e se você continuar insistindo, a probabilidade é que você vai lesionar. Muita gente se machuca no polimento, né? Aí fica todo mundo tentando entender o que houve e, na verdade, o cara não tá polindo, né? Ele quer continuar no ritmo que ele chegou até ali e dá aquela quebrada faltando 2, 3 semanas para a prova, né? Perde 4 meses de treinamento ou até mais, né? Acontece muito. Você estava falando do tempo, acontece muito. Quando eu vou fazer trail, por exemplo, que automaticamente o pace é mais alto, né? Você não tem ali o céu de brigadeiro que tem no asfalto. Então, você sobe, você desce, você pega pedra, você cai, levanta e tudo mais. Normal, né? Às vezes dá uma parada para se hidratar, porque está subindo muito, constante, você não consegue tomar água subindo, e assim automaticamente influencia no seu pace. Eu sempre, quando eu vou no treino, sempre não, agora eu estou mudando um pouco, estou deixando de ser vaidoso, mas sempre quando eu vou, que o pace fica 6,30, 6,40, 6,20, alguma coisa, logo em seguida no meu post eu coloco assim, ganho de altimetria de 900 metros, de 800, meio que, tipo, fui lento porque eu estou subindo e tal, isso é vaidade, né, cara, não tem como. Não, com certeza. E eu comecei, obviamente, na rua, né? E depois fui para a trilha também, né? E eu queria imprimir o mesmo pace da rua na trilha, né, cara? E não acontece. Mesmo que for no plano, o terreno é mais técnico, tem menos retorno do asfalto, é diferente. E aí você vê isso. No final de semana, eu participei de um running camp aqui em Floripa. E aí chegou no final, numa prova de 11 quilômetros, e eu fiz um pace de 7,40. Eu fiquei muito feliz, cara, com o pace 7,40. Mas é porque eu já estou há muito tempo na trilha, sei que isso, que no asfalto teria sido bem mais rápido, né? Mas geralmente quem faz essa transição aí tem problemas com... quer ver mesmo pelos treinos longos, né? Você não vai fazer um treino de 30 quilômetros, você geralmente vai fazer um treino de 4 horas, ou um treino de tantas horas. Você já não tem mais tanto esse apego à quilometragem, né? Então, realmente exige uma adaptação aí. Mas você, Elton, quando você vai correr, você costuma se manter no pace ou determinado, ou você dá uma passadinha às vezes? Porque você dá uma forçadinha nos treinos aí que eu vejo, cara. Não, Aliás, quando é Elton, o treino. cara que mais posta os treinos bons dele, tá? Só os bons ele posta. Cara muito vaidoso. Que vai para a Isso fica Turquia só no implantar Strava. cabelo. Que vai para a Fica Turquia no implantar Strava, cabelo só agora. seguir. Aqui, mas eu sigo, cara, eu sigo o pace. Agora, voltando a planilhar aí, visando uma possível maratona ainda esse ano, lá para outubro, novembro, geralmente eu entrego o treino conforme é pedido. Hoje mesmo eu fiz um progressivo, 10 minutos a 5,30, 5 minutos 5,4,40, 5, 5,4,18 e assim por diante. Então vou indo bonitinho assim. A não ser quando é o esquema do trail mesmo, né? Que aí te faz quebrar bastante, né? Aí é o que você disse, né? E são treinos mais por tempo do que por pace, né? Agora, no asfalto, no começo, eu moía, cara. Assim, eu ainda sou novato, mas de tanto falar, de tanto conversar com gente boa, com tudo mais, você agrega pra caramba no meu dia a dia. Te amo, aliás.
Aqueles, né, no meio do bagulho. Cara. Eu quero, opa, falei isso em voz alta, desculpa, cara. Não, gente, achei que não estava gravando, cara. Mas a gente vai ficando esperto, Então né, vamos cara? encerrar Então, isso aqui e vamos começar de novo, né? Porque tá louco. vamos. Cancela aí a gravação. Você vai ficando esperto. Tipo, na minha primeira planilha mesmo de meia, nossa. Sabe o que eu fiz na minha planilha, na primeira planilha? Olha só a vaidade. O psicológico, né, da gente, assim. Eu fui no sábado e aí eu saí moído, cara. Saí para quebrar mesmo. Na época, assim, tipo para 5, sabe? Era meu pace de quebradeira, assim e tal. E aí eu falei, caramba, deu 10K, eu falei, putz, estou morto, velho, não vou aguentar. Eu não conseguia sustentar aquilo ainda, 5, sabe? E aí o que eu fiz? Parei o treino 10, falei, beleza, treinei 10, tá lindo. E fui no domingo, as doideiras, falei, vou ter que fazer, não, porque eu falei que eu ia fazer e tudo mais. Aí, beleza, fiz os 21, mas quebrei, mas fiquei com a dor no iliotibial uns 20 dias de ter dado a carga sequência, assim, sabe, de sábado para domingo. Isso E é percepção, né? O errar e... Quando a galera ouve realmente o que o treinador fala, você geralmente não faz isso. Quando você vai só no seu eu, porque eu tô bem, porque eu tô tudo, então você faz essas cagadas de monte. Deu sorte de não machucar mais sério, né? Porque isso pode acabar tirando o cara do... Agora tem um outro público, uma outra coisa que acontece muito, esse problema de vaidade, que é um pessoal que... Eu acho que você já passou por isso. Quando a gente faz um ciclo, vamos supor, tem duas opções aqui. Ou você faz um ciclo para uma prova, então você faz um ciclo para uma maratona, vamos dizer 4, 6 meses, depois você corre, e aí você dá um tempo de 2, 3 semanas correndo bem de boa, depois você volta aos pouquinhos e tal, e aí geralmente aí 1, 2 meses depois da maratona, você está realmente voltando a treinar com um pouco mais de consistência e tal, e aí o seu desempenho, ele já não está mais igual ao da maratona, porque você passou por um processo de destreinamento, que é muito importante, você precisa descansar daquele estresse. Então, daí, esse público é um público que é muito suscetível à lesão, porque a pessoa quer voltar a ter o mesmo desempenho que ela teve lá na maratona, e não é assim, ela vai ter que passar por outro ciclo. Lembra que eu falei antes? Você só vai render o pico no dia da prova. E ainda tem um outro público que para de treinar por algum motivo, fica 1, 2 anos fora e quando volta, quer voltar ao rendimento que tinha 1, 2 anos atrás. E, de novo, começa a forçar treino atrás de treino, pode acabar lesionando. Então, é muito legal ajustar as expectativas e ver que a corrida ela tem ciclos, né? Então, a gente passa por um período que dá uma sustentação para o nosso treinamento, depois a gente faz um período que ele é específico para a prova que a gente quer correr, a gente faz um pré-prova, que é um polimento, tem o pico, e aí tem uma transição, que é um destreinamento, que é você treinar menos para psicologicamente você se recuperar, poder ficar mais tempo com a família, também deixar o corpo se recuperar daquele estresse. Corpo não é só joelho, tornozelo, quadril, é coração, é rim, é fígado, deixar o corpo inteiro se regenerar para daí você voltar a um outro ciclo. Então é normal a gente ter 2, 3 ciclos no ano, onde você tem 2, 3 picos e 2, 3 períodos que você vai destreinar propositalmente. E é legal, isso está planejado e ser claro para que não tenha problemas de lesão, né? E você já passou por isso na maratona, eu acho, né? Passei. A primeira coisa, por ser a primeira, automaticamente você não quer nem saber de correr uma semana, né? 15 dias ali você está mais quebrado que arroz de terceira, como a gente diz. E depois eu fiquei tipo um mês rodando assim, sem planilha. Geralmente acompanha a Priscila, minha querida esposa, nos treinos dela, que são mais leves, para mim, no caso, né? Aí eu pego ela assim, ela ama quando eu tô no destreinamento, porque eu acompanho ela em todo treino, sabe? É o sonho dela eu acompanhar ela em todo treino. Então, geralmente eu faço isso. Acho que ela só te fala isso, Mas cara. nem Não sei se tanto, você é né? tão Eu acho que agradável depois de assim, umas cara. 2 semanas, não quer nem ver o cara mais do lado, né? Isso eu acho muito legal, cara. Mas Eu, depois de prova, não só para mim, mas para todos os meus atletas, fez uma prova, é uma semana que eu deixo totalmente livre e peço para não treinar. É uma semana de recuperação, dependendo da prova. Quando a prova é um pouco mais curtas, mais leves, eu deixo livre, mas até instruo alguns treinos, mas deixo bem livre. A segunda semana, vamos pensar numa maratona, uma meia maratona, um 10 km muito forte.
ou se é o primeiro 10 quilômetros da vida da pessoa, às vezes é muito desafiador, então também. Então, o que eu faço é uma semana livre, não treina, relaxa, descansa. A semana seguinte, treina se você quiser, no máximo 2 a 3 vezes o que você tiver a fim de treinar. E aí você tem esse período de uns 15 dias aí, que eu gosto muito de falar que é recuperação física e psicológica e emocional também, que é muito afetado em preparações muito difíceis, assim. Um ponto interessante também que é descansar a família, né? É muito estressante também para quem acompanha a vida de um atleta amador compreender esse contexto. E quando compreende, você precisa bonificar as pessoas que estão ao seu lado com um descansozinho também. Principalmente eu, o Alex também deve acontecer. A gente fala de corrida, vive corrida o dia inteiro, por causa da produção de conteúdo, de gravação e tudo mais. Então, quando você resolve assim, tirar uns 10 dias mais light, faz uns vídeos cabeça, né, uns vídeos de estoque que a gente fala, grava uma semana pauleira e depois deixa uns 10 dias de respiro, também faz bem para todo mundo, né? Vai melhorar seu desempenho aí na corrida, no esporte, no amor e tudo mais. Aqui nós também somos caso de família. Aí você faz a moral em casa, né? Fala assim, ó, tava construindo meu corpo aqui e tal, vaidade. Parece lá peladão, assusta todo mundo e tudo mais. Depois que você vira atleta, galera, o domingo de manhã no aconchego é uma coisa rara, viu? Ou o sábado, né? E geralmente eu gosto de treinar no sábado, mas não é só o sábado, né? Aí na sexta-feira à noite já não dá para sair, não dá para beber, ou até bebe, mas bem socialmente. Então não dá para ir num churrascão ou sair para uma balada, não que tenha balada agora, né? E não que eu iria, porque eu já sou idoso também, mas a pessoa não. Você não pode ter uma vida social tão ativa na sexta-noite se você está numa preparação muito intensa, né? Porque você tem que estar bem no dia seguinte. E acaba que isso afeta muito a pessoa que vive contigo, né? Que tá sempre perto, a família, enfim. E por isso que eu digo que essa parte de descanso emocional, psicológico, também envolve muito a família que está perto da gente. Beleza, vamos fechando o boteco? Vamos fechar o boteco, então. Você que é o dono aí, você que é o chefe, fecha a conta e passa a Tá, régua com a eu frase acho. filosófica do Elton, obviamente, né? Me pegou de calça curta, Tá, digamos enquanto você vai assim. pensando, vou falar um livro aqui, cara, que eu li esse mês. Tá Cara, indicando. que livro Tá no sensacional. vídeo, quem tá no vídeo vai ver que eu tô colando aqui na frase, mas quem tá só ouvindo vai achar que eu realmente pensei alguma coisa. Vai lá no Instagram do Alex Tomé, que sempre tem uma frasezinha do dia lá. É, o livro, cara, é um livro que não tem nada a ver com corrida, é um livro de economia, mas é um livro muito legal. É da história do dinheiro no mundo, mas é de um brasileiro que escreveu. Então é muito legal. O nome é Crash, Crash. Cara, é muito legal, velho. É muito interessante mesmo. É um livro gostoso de ler. O cara vai trazendo umas referências, tipo Ayrton Senna, Faustão. É muito legal, cara. Muito legal mesmo. Vale muito a pena, rapidinho de ler. Embora ele tenha, acho que umas 300 páginas, cara. Mas ele é tão gostoso de ler que vai, cara, rapidinho. Então é bem legal mesmo. Vale a pena ler. Legal. Eu lembrei de uma, apesar que eu ia colar, mas enquanto você falou, realmente foi para lembrar. Peraí que tá passando um corno ouvindo um funk aqui. Aí pronto, agora vai. Lembrei de uma Mas bem falando que de a frase vaidade. taca, 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 É, eu, taca. eu quero tchu, eu quero tchá. Então é uma poesia. O mundo inteiro é um palco, curtinha e reflexiva. Ó, cara, e demorei para entender, rolou um delay que vou falar que foi a internet ainda. Falando de vaidade, o mundo inteiro é um palco. Nunca se esqueça disso. Qualquer momento da sua vida, você está ou interpretando, ou fazendo rir, ou fazendo chorar. Então, você é o artista principal aí dos seus dias. Faça eles valerem a pena. Exatamente. Se o Elton vai para a Turquia para colocar cabelo, é porque ele é um homem vaidoso. Meu sonho é andar de balão na Capadócia jogando o cabelo para a esquerda, velho. Então... Tem que ser para a esquerda, não pode ser para a direita? Não, para a direita é outro contexto. Outro dia a gente Ah. fala disso. Só vê os dislike agora no vídeo. Ixi, cara. Não, a galera já desligou o podcast já faz uns 3 minutos, cara.
Já era. Então, beleza, vamos ficando por aqui. Deixe seu like, deixe seu curtir, compartilhe esse conteúdo. Ouça aí na sua corrida, na sua trilha, na sua academia. É sempre bom ouvir um papo assim, descontraído, sem muito roteiro, trocando uma ideia. Eu gosto, são os principais podcasts que eu ouço, são esses que a gente tenta entregar aqui para vocês, de um conteúdo agregador, ao mesmo tempo descontraído, sem encheção de saco, sem fuleiragem, sem muito comercial. A única coisa que a gente pede é que você siga o nosso podcast, nos siga nas redes sociais e só isso. Já ajuda pra caramba. Às vezes Beleza, marca Alex? lá, né, no Instagram, tira uma fotinha, diz que tá ouvindo, marca lá no Instagram, nos ajuda bastante. A gente chegou aí, depois do último podcast, a marca de 500 ouvintes, né? Ficamos realmente muito, muito felizes, um pouco mais, quase 600 até. Mas ficamos Muito muito legal. felizes com isso e estamos planejando algumas pessoas muito legais para trazer aqui. Tem já tratativas com pessoas bem interessantes mesmo. Então, logo haverão Trazer aí a galera da novidades. lesão, galera da fisioterapia, tem uns nomes bacanas aí. Quiropraxia, tem pessoa naturóloga para falar sobre controle emocional. A gente tem uma treinadora que também é atleta da seleção brasileira de trail running. Então, vemos uma galera bem legal aí. Vamos E estamos pensando legais. também em trazer você que nos ouve. Qualquer dia vamos fazer aqui um corre com os nossos viewers, como que chama quem ouve? Ouvintes, né, cara? Porra! Viewer é a expressão inglesa, né? Agora, o de podcast eu não sei como chama, não. É você que está aí ouvindo. Ou viewers. Ou viewers, boa, gostei. Audit viewers, muito obrigado. Isso, boa, cara. Desculpa, galera, hoje foi meio forçado. Hoje baixou a Praça é Nossa bonito aqui nos Carlos Alberto. Tá? O cara começou ácido e terminou Carlos Alberto. Vai mudando, é igual o treino. Você começa pistola, mas depois vai ficando mais ameno. Hoje foi um fartlek de conteúdo. Valeu. Valeu, galera. Abraço. Valeu, abraço. Até mais.